Mas acho que é só por meio de ensinar. Só ensinar. Boa noite a todos. Damos as boas-vindas a todos os irmãos presentes, assim como os irmãos que nos acompanham através do Facebook
Antes de iniciarmos o nosso trabalho, a nossa palestra, vamos fazer a leitura do capítulo 10 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 10 se chama Mediunidade. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo à loucura ou à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. E desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, e é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo redivivo. Passamos então para o momento da nossa oração inicial, onde pedimos a todos os presentes que fechem seus olhos, elevem o pensamento a Deus, a nossa Mãe Santíssima, a Jesus, nosso Mestre, amigo de todas as horas, a toda a hierarquia da espiritualidade benfeitora, luzeira da Casa Luz de Jesus, pedindo aos irmãos espirituais luzeiros dessa casa que nos abençoem, nos protejam, nos curem, nos instruam a todos, e nesse momento em especial a nossa palestrante da noite, a Luciane de Marco, que é trabalhadora aqui da casa, que vai nos brindar com a palestra Médiuns, quem são? Boa noite a todos. Estava olhando o título dessa palestra em casa e fiquei pensando que está parecendo uma chamada do Globo Repórter, né? Médiuns quem são, né? Onde vivem esses seres, do que se alimentam? Essas pessoas esquisitas que conversam com os mortos. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho com vocês sobre mediunidade. Eu não vou conseguir esgotar, obviamente, esse assunto, porque é um assunto muito amplo, né? Nós temos o livro dos médiuns e diversos outros livros que abordam esse tema. Então é impossível esgotar em uma palestra todo esse assunto, mas eu quero dar uma visão ampla para vocês do que é a mediunidade, como são os médiuns, como lidar com a mediunidade, para que vocês tenham essa ideia geral, né, acerca do assunto. Então, segundo Allan Kardec, todo aquele que sente em um grau qualquer influência dos espíritos é, por este fato, um médium. A seguir, a gente vai entrar um pouquinho mais nessa denominação. Se nós pararmos para pensar, não sei se vocês acompanharam a última palestra que eu dei aqui. A última palestra que eu dei tratava sobre a mediunidade dos santos. Por quê? Porque às vezes as pessoas têm aquela ideia de que a mediunidade é uma coisa exclusiva dos espíritas. E não é. A mediunidade é inerente ao ser humano, está envolvendo todos os seres humanos, independente da religião que ele está frequentando. Então nós temos aqui, eu trouxe o exemplo principal da Maria de Madalena, que ela está conversando com Jesus, né? O Jesus, ele foi crucificado, morreu e foi então enterrado nesse sepulcro que tem ali a imagem, né? Passado 3 dias, a Maria vai até lá,
para ver o corpo de Jesus, para rezar, né, no local, e chegando lá, ela se depara com o local vazio, não tinha mais corpo nenhum. Então ela vê um homem se aproximar, olha para esse homem pensando que ele era o jardineiro daquela espécie de cemitério e se preocupa, falam, levaram o corpo do meu Senhor. E quando ela levanta a cabeça e olha, na verdade quem estava ali era Jesus. Como que ela conseguiu falar com Jesus? Porque ela era médium. Temos outros exemplos na Bíblia, a Arca de Noé, né? Ele recebeu, através de sonho, a comunicação que aquilo ia acontecer, para que então fosse construída a arca. Então foi tudo mediúnico, comunicações mediúnicas. Joana d'Arc também, que tinha as visões, escutava as vozes, né? Então, se a gente parar para pensar no decorrer da história, a mediunidade vem existindo desde sempre. Não é uma coisa exclusiva dos espíritas. É que a gente estuda e aborda e convive mais com esse tema. Essa que é a diferença. O que é então a mediunidade? Nada mais é do que o intercâmbio entre o médium, pessoa encarnada, com a pessoa que desencarnou, com o espírito da pessoa que desencarnou. Pode existir comunicação entre pessoas vivas, né? Um médium com uma pessoa que está viva? Pode. Ela pode estar dormindo, o espírito dela se desdobra, né? Tem o fio de prata que conduz o espírito da pessoa para outros lugares e pode então ter essa comunicação. Mulheres grávidas, o bebê pode dar comunicação. Então, são diversos exemplos. É a comunicação do médium com o espírito. Quais são os objetivos e a finalidade da mediunidade? Então, primeira delas, demonstração da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Então, é uma prova de que existe, sim, vida após a morte. Querem prova maior que as cartas psicografadas por Chico Xavier? Se a gente pegar as cartas e for estudar acerca do Chico, a gente vai ver que muitas vezes, quase todas, a própria escrita, a assinatura da pessoa batia com o desencarnado. Faziam perícias técnicas para ver e viam que era a mesma assinatura. Conteúdos delicados, né, que o Chico trazia para as famílias e até os médiuns daqui, né? A gente fica falando do Chico porque todo mundo conhece, mas até mesmo aqui, às vezes vem informações das famílias que só aquela pessoa da família sabia, o médium não tinha como ter acesso. Então é uma prova, demonstração de que a morte não existe, que quem morre é somente o corpo físico. Esclarecimento de encarnados e desencarnados. Então esclarece tanto para nós que estamos aqui, quanto para os espíritos, acerca da importância e do porquê viemos para esse planeta. O que estamos fazendo nessa encarnação? Mas vocês não estão aqui só para falar com os espíritos? Não, a gente aprende muito também. E de vez em quando leva uns chacoalhões, né? Porque tem receitas que servem para quem desencarnou e para nós também. Então a gente também tem muito que aprender. Por isso esse esclarecimento acerca do porquê estamos aqui, do sentido da vida, da nossa evolução, serve para os dois lados. Despertar da consciência, também relacionado ao motivo de estarmos aqui. Conhecimento e compreensão do corpo espiritual. Então a gente começa a entender do que é formado o espírito, o que é importante para nós, né? Todas as passagens das outras vidas, o que a gente vem aprendendo, como que funciona o nosso corpo, perispírito e espírito, vai aprendendo tudo isso com a mediunidade. Nada mais é também do que consolo, esperança, bom ânimo, porque imaginem que gratificante que é para uma família que perdeu alguém que você gosta e de repente você saber que essa pessoa está viva, só em outro plano. Que gratificante que é você receber uma mensagem de alguém que você gosta, né? Então, dentre outros aspectos, os principais são esses. Agora vocês lembram no começo que eu li aquele parágrafo sobre o Allan Kardec, que eu falei mais à frente e nós vamos falar. Todos nós somos médiuns porque o Allan Kardec fala que todos nós temos algum grau de mediunidade. E sim, a diferença é que alguns em grau mais ostensivo e outros menos. Todos nós temos um pouco de mediunidade, um pouco de intuição, na verdade. Então existe o médium ostensivo que vem aqui e trabalha, e existe o médium que recebe. Às vezes assim você vai dormir, está com problema, vai dormir, faz uma oração e dorme. No outro dia você acorda, já sei o que fazer. Foi uma inspiração, um espírito amigo que te ajudou, que te deu recado, que abriu tua cabeça. Então todos nós temos um pouco dessa intuição, que também faz parte do nosso desenvolvimento no grau de evolução que nós estamos aqui na Terra. Agora, uns são ostensivos e outros não.
Então, como que a gente vai saber o tipo da mediunidade, se eu sou ou se eu não sou médium? Nós temos a mediunidade natural, que a mediunidade natural é no estado evolutivo que nós estamos, então seria essa intuição que eu falei para vocês, a percepção que a gente tem, que é inerente ao ser humano, e a mediunidade como prova. Mediunidade como prova é quando você vem nesta encarnação, por exemplo, como médium, para ajudar, para trabalhar, para evoluir, para que você trabalhe, atue como médium em prol dos outros. Tem um caso que eu gosto muito de uma escritora, que é Ivone do Amaral Pereira, é uma escritora espírita, e ela cometeu suicídio por mais que uma encarnação. E nessa última encarnação dela, ela nasceu no Rio de Janeiro, e ela veio como médium, mas a mediunidade dela era tão forte, tão ostensiva, que de criança ela não reconhecia os pais dela como sendo pais dela. Ela falava, não, quero meu pai, que era o pai da vida passada, não reconhecia o pai. Quero minha mãe, ela queria a família da outra vida. Aí com 7 anos ela já tinha muitas comunicações com os espíritos, e a vida dela inteira foi voltada para a mediunidade. Por quê? Para repor os suicídios que ela cometeu na vida passada. Para que ela não cometesse isso de novo, ela veio altamente focada na doutrina espírita, escreveu diversos livros, entre eles Memórias de um Suicida, que eu ouso em dizer que se a pessoa que pensa em cometer suicídio tivesse a chance de ler esse livro antes de cometer, não ia fazer. Porque é bem pesado. Conta todo o processo, né, de um suicida após o desencarne. Mostra que nada termina aqui. Então é um livro que eu recomendo a leitura para todos. Mas a mediunidade, então, da Ivone, voltando, foi como prova. E os médiuns que estão aqui também, como prova, ou para evoluir, ou ele pediu, nessa encarnação eu quero vir como médium para poder ajudar, para que o meu espírito evolua. Então, não tem nada demais, assim, às vezes as pessoas elas ficam exaltando a pessoa, porque o fulano é médium. Não tem nada demais, é uma pessoa como outra qualquer, só que ela tem esse grau que consegue conversar com os espíritos. E se tem essa mediunidade é por algum motivo. Assim como você tem as suas provas, o médium tem as dele. Como você tem as suas missões, o médium tem a dele. Não tem que vangloriar ninguém porque é médium, porque isso, porque aquilo, né? Tem que deixar isso que é uma coisa natural, é inerente, né? Classificação inicial dos médiuns. Então nós temos os médiuns voluntários, que são aqueles que conseguem controlar a sua mediunidade. Então, por exemplo, a pessoa escuta vozes, vê espíritos, vem até a casa espírita e ela aprende a controlar a mediunidade. Tu aprende a dizer para o espírito, quando ele vem na tua casa, aparece para ti, você fala, aqui não vou te atender aqui, porque meu lugar de trabalho é lá, na casa espírita, e você direciona o espírito para que ele venha até aqui na casa. Daí, como que direciona? Para quem está começando, inclusive, isso é importante. Fecha o olho, faz uma oração e faz o caminho mental da tua casa até aqui, para que ele entenda o trajeto. E venha, porque daí ele vem e aqui ele vai ser atendido. E pode explicar isso para o espírito. O que acontece e aí ele para de perturbar a pessoa que porventura ainda não conseguiu controlar a mediunidade. Então, os médiuns voluntários, assim, é questão de tempo, é questão de estudo, é questão de prática. Mas tem muito espírito que chega aqui revoltado, querendo derrubar tudo, querendo bater em todo mundo. E o que o médium faz? Controla. Não, esse corpo aqui é meu, quem manda nele sou eu. Estou te emprestando para dar comunicação. Quer derrubar a mesa, eu não vou deixar. E é assim que funciona. Então, os médiuns têm que aprender, por isso que é importante o estudo, a disciplina do médium, para que consiga fazer tudo isso sem ter maiores problemas. Porque tem pessoas que sentem a mediunidade como se fosse um fardo. Porque eu não consigo, eu vou em determinado lugar e eu me sinto mal com a energia, eu vou na casa de fulano e me sinto mal, eu vejo, eu escuto, eu tenho medo. Então, por isso que a gente precisa estudar, vir para o centro espírita para aprender a fazer esse controle. Aí dificilmente vai acontecer de você ter essas comunicações fora, essas perturbações, às vezes, que as pessoas podem sentir. Você delimita, né? Então, aqui é o médium voluntário. Tem o controle, eu digo a partir de que momento eu vou dar a comunicação e quando que ela vai terminar. Médium involuntário. Aí tem muitos também. Que aí é o pessoal que não estuda, que não procurou o centro espírita. Aí não tem controle do corpo, né? Então, assim, eu já trabalhei em casa espírita há bastante tempo, que estou na lida aqui, né? A gente já viu espíritos, pessoas que não têm o controle, de espírito que tu entra, um espírito da doutrina, vem outro. E daí sai aquele, vem outro, sai aquele, vem outro. A pessoa não tem controle nenhum do corpo dela.
Então, por isso que precisa estudar. Ou então, assim, de pessoas que estão em casa e já chegaram a agredir familiares e depois não lembrar de nada. Por quê? Porque é um espírito, né? Tem o processo de obsessão que pode acontecer com a pessoa, porque facilita muito, já que ela não tem esse controle. Então, os médiuns involuntários, o que eles precisam fazer? Primeiramente, ter consciência disso. Segundo, procurar uma casa espírita. Vem até aqui, conversa conosco, faz um atendimento fraterno aqui com Marcos, participa das palestras, participa do grupo de estudo, que devagarinho essas comunicações elas vão cessando até que você consiga ter controle sobre elas para que consiga participar então de uma reunião mediúnica. Como é que iniciaram as mesas mediúnicas, né? Como é que começou tudo isso? Então começou há muito tempo, já na França, né? Começaram as mediunidades de efeitos físicos, que era a classificação geral que eu vou passar aqui para vocês. A primeira delas é o efeito físico, que foi a primeira que surgiu. Então, nessa época, eles precisavam comprovar efetivamente que haviam os espíritos ali. Então, o que eles faziam? Coisas que chocassem as pessoas. Então, essa mesa, por exemplo, iria levantar, girar. Vocês iam poder passar embaixo dela, ver que não tinha nenhum fio, não tinha imã, não tinha nada, não tinha ninguém ali. E a mesa girava para mostrar que tinha um espírito ali dando manifestação. Ainda existe mediunidade de efeito físico? Existe, mas é raro. Tem bem pouco, porque não tem mais necessidade disso. Hoje a gente já percebe, já sente, já tem a intuição de outras formas e já acreditamos com base nas provas que temos até então. Então não tem tanta necessidade assim desse tipo de manifestação. E temos as manifestações intelectuais, que são diversas. Eu enumerei algumas aqui para vocês terem conhecimento. Então nós temos os médios intuitivos, que são aqueles que têm a intuição, como o próprio nome diz, de que algo vai acontecer, de que alguém está chegando, de que percebe alguma desarmonia ou harmonia no local. Os médiuns sensitivos são aqueles que sentem, então, a presença dos espíritos. Temos os audientes que escutam, e aqui a gente até estava num debate esses dias no nosso grupo de estudo dos audientes, que a maioria escuta dentro da cabeça, a voz. E às vezes escuta fora, como se fosse uma pessoa falando contigo. Então depende de cada um, depende da necessidade do espírito de se fazer comunicar. Temos o médium vidente. O médium vidente, como o próprio nome diz, é aquele que enxerga. O engraçado é que ele enxerga tanto de olho aberto quanto de olho fechado. Eu lembro quando era criança que eu via. Daí eu fechava o olho achando que ia parar de ver e estava ali ainda, né? Fechava e continuava vendo o cidadão ali. Então pode ver como? Pode ver, se a mediunidade for bem ostensiva, como corpo físico. Pode ver todo branco, pode ver escuro, conforme o nível do espírito que está ali. E é engraçado o Divaldo, que ele trabalhava no INSS. E a mediunidade dele não tem comparação, né? Ela disse que ele estava lá trabalhando e ele se levantava e ia atender, e todo mundo ficava olhando para ele. Ele vinha as pessoas mortas falar com ele, ele achando que era um vivo, porque a mediunidade dele era tão nítida que ele não conseguia distinguir. Até que um dia ele combinou com uma amiga dele. Ele olhava para ela, via a pessoa, olhava para ela, ela fazia sinal, tipo, é vivo, vai. Né? Se ela fazia assim que ela não estava vendo ninguém, daí ele sentava e ficava lá trabalhando. Daí temos os médiuns xenoglota. Esse aqui é engraçado porque são médiuns que dão comunicação em outra língua. Por exemplo, eu nunca falei russo na vida. E aí vou dar uma comunicação mediúnica falando russo. É possível. Desde que meu espírito, em outra encarnação, tenha tido contato com esse idioma. Daí eu consigo dar comunicação em russo, em alemão, se meu espírito já teve esse conhecimento. Os médiuns músicos, aqui eu coloquei esse. Vocês sabem que tem aquela música Trem Bala? Ana Vilela, acho que é o nome, né? Da moça que escreveu. Eu vi um dia ela dando um depoimento que ela falou que ela já estava tentando a música há muito tempo. E que um dia ela sentiu uma coisa, se fechou no quarto e escreveu a música em questão de minutos. Que aquilo veio para ela. Ela falou, não fui eu que escrevi. A música foi entregue para mim. Então nós temos esses músicos, né? Também são médiuns que recebem as músicas e a mensagem dessa música é linda, né? Para quem não ouviu, vale a pena procurar, que é linda. Tu vê que tem outras pessoas ali dando algum recado. Médiuns curadores. Então tem os médiuns que fazem as curas através do passe, cura através de cirurgia espírita, então que atuam dessa forma. Os psicógrafos, a psicografia é uma das que eu acho mais legais, mais fascinantes, assim, que o médium, ele
a maioria das vezes ele fecha o olho e ele começa a escrever. E é engraçado que ele não escreve uma linha em cima da outra, acaba a folha, ele vira, estando de olho fechado, né? Ele virou, ele não erra, ele não escreve fora do papel, e o médium que psicografa, se ele for destro e o espírito for canhoto, ele vai escrever com a esquerda. É bem interessante. E a gente percebe assim, ó, as palavras, né? O jeito de falar, o jeito de escrever, muitas vezes a letra da pessoa que desencarnou. Temos os sonambúlicos, que eles dão comunicação, então, enquanto estão sonâmbulos. E na Revista Espírita tem uma passagem de um menino que ele dava receitas médicas enquanto estava dormindo. E daí perguntam para ele estava sonambulando na casa. Você não vai me dar receita médica agora? Daí ele falou, não, porque o anjo que está sempre comigo meditando as receitas agora não está, estou sozinho. Então recebe a comunicação enquanto está dormindo e é sonâmbulo. E os médiuns pintores, que são médiuns que fazem as pinturas mediúnicas. Inclusive tem pessoas aqui em Concórdia que já veio um médium para cá, que adquiriram algumas obras. E se vocês forem algum dia, tem outro centro espírita, Casa do Caminho. Se algum dia vocês forem lá, olhem na biblioteca dessa casa, que tem uma imagem de um senhor negro, assim, bem grande, que fica lá na biblioteca. Foi um médium, pintor, que pintou e entregou e falou, esse aqui é o mentor da casa espírita de vocês. É linda a imagem, o dia que tiverem oportunidade de olhar. Então, aqui alguns exemplos de tipos de mediunidade. A pessoa tem que ter só um tipo de mediunidade? Não, ela pode ter vários, pode englobar todas essas. E qual que é o melhor médium? Qual desses aqui é o melhor? Não tem, tá? Não tem o melhor médium. O melhor médium não é aquele que psicografa, não é aquele que vê, não é aquele que escuta. O melhor médium é aquele que se dedica. É aquele que dá aquilo que ele pode de si para ajudar o próximo. É aquele que estuda, é aquele que é devotado, é aquele que vem aqui na casa espírita, que se abre para o trabalho, que vem aqui para fazer valer. Esse é o melhor médium, aquele que se empenha para fazer o trabalho no bem. E quando que aflora a mediunidade? Eu tenho aqui tantos anos de idade, nunca vi nada, então acho que eu não sou médium. Será? Nós temos o primeiro ciclo da mediunidade, que é quando é criança. E aqui é bem comum a gente escutar as crianças falando dos amigos imaginários, né? Que o fulano tem amigo imaginário, que isso, que aquilo, que fala com um, que fala com o outro. É bem normal, porque até os 7 anos de idade, a criança está ligada tanto aqui quanto no outro plano. Ela está ligada tanto no mundo espiritual quanto aqui. Então é comum que ela veja, que ela tenha contato. E o que a gente tem que fazer? Não assustar, né? Não pode falar, está falando com o morto, está não sei o quê, ficar com medo. Age com a maior naturalidade que vocês conseguirem, porque isso daí pode passar ou não. E na cabecinha da criança é tudo lúdico, tudo natural. Então assim, às vezes ela está ali, escuta a mãe dela falando, o meu filho viu a avó, que já desencarnou, não sei o quê. Daí a criança vai olhar, a mãe está achando isso daí legal, né? E vai começar a criar, não por maldade, porque criança cria. Eu sempre brinco que a minha filha com 3 anos de idade, tu pedia para ela qual que é o teu nome, ela não respondia Marieta, ela falava é Frozen. Eu sou a Elsa, a princesa Elsa de Arendelle. E ela achava que ela era Frozen e agia como tal em determinados momentos, porque a cabecinha deles é assim, eles gostam disso. Então a partir do momento que você começar a falar do fantasminha, de não sei o que, eles vão achar o máximo, e aquilo pode começar a tomar uma proporção que não precisa. Então deixa, trata com naturalidade, que pode passar ou não. E é interessante trazer as crianças para o centro espírita também. Nós temos centros espíritas aqui em Concórdia, tem o CEAL, que faz o atendimento, aula para as crianças desde 1 mês de idade. Os meus 2 filhos participaram, nasceram e já foram para o centro espírita fazer aulinha. Então vai desenvolvendo isso com naturalidade, a criança nem percebe, nem fica com medo. Segundo ciclo, dos 13 aos 18 anos. Aqui são os ectoplasmas, os fluidos vitais a 1000, né? Por causa da idade, né? Então, acontecem bastante comunicação, manifestações nessa fase da vida de alguns adolescentes pela quantidade de ectoplasma que eles estão produzindo. Também é normal. Também tem que estudar, mais ainda, na verdade, né? Tem que estudar. E eu trouxe essa imagem aqui da brincadeira do copo, parecida com a brincadeira do copo, para vocês verem, porque é comum os adolescentes gostarem dessa coisa mística e quererem fazer a brincadeira do copo. Não façam.
Se algum dia algum adolescente falar para vocês, instruam eles de que não deve fazer. Porque vai ter algum espírito que vai se manifestar? Vai. Mas que tipo de espírito? Não vai ser o espírito do bem, né? O espírito do bem está preocupado em fazer o bem. Então vem um brincalhão, vem alguém para te assustar, para falar que alguém da tua família vai morrer, que tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então não façam. E depois esse espírito veio, quem que tira ele dali depois? Né? Então pode gerar até uma obsessão. Não é uma brincadeira interessante a ser feita. Pode um adolescente participar de uma mesa mediúnica, de uma reunião mediúnica? Pode. Não tem idade, não tem limite. Desde que ele seja comprometido, desde que seja uma pessoa que estude, que ele queira fazer o bem, que não vá fazer festa e bebedeira todo final de semana, depois chega aqui na segunda-feira, né? Não tem como. Tu tem que ter uma vida regrada, tem que ter uma vida, né, balanceada. Mas é possível, sim, que o adolescente participe de reunião mediúnica. E o terceiro ciclo é após os 18 anos. Até que idade? Até morrer. Eu conheci uma pessoa que descobriu que era médium com 70 anos. Foi o momento dela. Precisou aflorar naquele momento e foi ali que veio. Então, de repente, tem alguém aqui achando, eu não sou médium. Não sei, né? De repente, não chegou a hora ainda de aflorar. Aí, tem muita gente que tem medo da mediunidade. Fala, eu vou procurar o centro espírita porque eu quero bloquear isso. Eu não quero ver espírito, eu tenho medo, chega disso daí, não é para mim. Acontece que cada um assumiu o seu compromisso antes de vir. Eu trouxe só um videozinho para vocês assistirem, que é uma piadinha, de como que funciona essa história do compromisso com a mediunidade. Ops. Felipe, socorro.
de outro capilar, que a gente nesse caminho vai ter a sua cabeça. Ah, chefe, chega aqui. Opa, tem prato. Olha só, você tá encaminhando esse pessoal todo pra cá, matando o meu filho, todo casado aqui. Como é que eu fico se eu for despedir? Não tá passando, meu irmão. Já chama há muito tempo já. Olha, já falei 1000 vezes que eu não quero compromisso com o centro espírita. O teu compromisso não é com o centro espírita, é com eles. A tarefa também de muita gente cuida do trabalho de agora ao próximo, mas também pode ser resgate. A cura que uma alma precisa para se desintoxicar dos desertos do passado. Um remédio. No seu caso, é remédio. Você cala a boca, não tem boca. Então, gente, é mais ou menos assim. Opa, esqueci o microfone. É mais ou menos assim que funciona. Tu pode tentar fugir. Ai, não quero ser médium, não vou no centro espírita. Eles te acham. E daí te chamam e você precisa resolver isso, porque eles continuam vindo, como tá ali. Então, como desenvolver a mediunidade? Se de repente você tem medo, sente alguma coisa, como que eu faço para desenvolver? Primeira coisa, conhecer a doutrina espírita e a mediunidade. Então, você vem até a casa, vai estudar, vai fazer palestra, vai começar estudando do zero, né? O básico do espiritismo. Para daí, é como uma empresa, né? Tu vai aprendendo e vai subindo, vai passando de fase. Daí depois você vai passar para a reunião mediúnica como estagiário. Tem as reuniões mediúnicas na segunda, então tu pode assistir uma reunião mediúnica para ver como é que funciona. Por quê? Porque tem o médium, tem o doutrinador, que é a pessoa que conversa com o espírito, tem o pessoal que aplica passe, que é para manter a energia, manter a vibração, para de repente acalmar aquele espírito que veio revoltado, e até para você aprender a conversar com o espírito. Porque se ele está ali, muitas vezes ele não entendeu que morreu. É comum as pessoas chegarem e falarem que nem aquela mulher, ninguém está me vendo. A pessoa, eu estou em casa aí, minha mulher não fala comigo, meu marido não fala comigo. O que está acontecendo, né? A pessoa, estou com depressão, mas na verdade ela desencarnou. Mas tu não pode falar para ela assim na cara, né? Meu filho, você desencarnou. Tu tem todo um preparo para chegar ali, para que ela entenda o que aconteceu. Então é isso que a gente aprende também na reunião mediúnica. E depois então tu passa para a reunião, que é a prestação de serviço. Né, uma empresa, como se fosse uma empresa, tu vai subindo e vai trabalhando cada vez mais. Então, na reunião mediúnica, se você eventualmente for um médium, tu vai sentar, vai fazer tua oração, vai ter tua proteção feita pela casa. Por isso que é importante que a gente fala não receber comunicação mediúnica fora da casa espírita, porque aqui a gente tem uma proteção dos espíritos mentores da casa, da própria casa, para que a gente saia daqui e não leve nada conosco. Fica tudo aqui. Então, a gente não sente perturbação saindo daqui. É importante que a comunicação seja feita aqui, que a gente tenha essa restrição, porque aqui é que a gente sabe como lidar com os espíritos. E essa reunião mediúnica, então, se a gente parar para pensar em quantas pessoas a gente pode ajudar. Vamos dizer que um médium dê comunicação a 2 espíritos por reunião mediúnica. Então, toda segunda-feira ajuda 2 pessoas. Né? Quantas pessoas eu ajudo em um mês? Quantas pessoas eu ajudo em um ano? Quantas pessoas eu ajudo em 5 anos? Em 10, em 20, em 30? Então vamos fazer a conta para o nosso desenvolvimento, o quanto é importante, e para os outros também, quantas pessoas a gente pode ajudar de uma maneira que às vezes a gente não imaginava. Então, se de repente tu tem algum sintoma de mediunidade, né, está sentindo alguma coisa, não tenha medo. Procure a casa espírita e venha conversar, porque é um bem que você vai fazer para você e para o próximo. E aqui eu trouxe essa imagem, porque é essa mais ou menos a proteção que a casa espírita faz, por isso da comunicação só aqui. Aqui a gente tem um apicultor usando o equipamento de proteção individual dele, né, para trabalhar, porque se ele tirar essa roupa, o que vai acontecer? Ele vai levar inúmeras picadas de abelha. E se a gente der comunicação, começar a atender espírito fora da casa espírita, o que vai acontecer? É a mesma coisa que ele sem a proteção dele. A gente estará sem a nossa. Então, por isso que é importante essa doutrinação para que as comunicações ocorram aqui. A educação mediúnica, então, é importante e é infinita, né? Quanto tempo eu vou ter que estudar a doutrina espírita? Para sempre. Não tem fim. A gente vai sempre aprendendo mais, vai relembrando, vai voltando aos livros básicos, mas enquanto a gente está trabalhando numa casa espírita, a gente precisa se manter atualizado, precisa estudar,
precisa controlar os nossos pensamentos, tá voltado para o bem, porque aqui a gente lida com diversos tipos de espírito. Vai falar, o fulano recebe comunicação de espírito ruim, de espírito do mal. Mas é que espírito que precisa de ajuda. Às vezes vêm os espíritos elevados aqui na casa, e eles vêm para nos ajudar, para nos dar um guia, assim, um norte, né? Mas a maioria são espíritos sofredores, porque não são os bons, os elevados que estão precisando de ajuda, são aqueles que estão em dificuldade. Então a gente precisa muito se trabalhar e estudar e ter essa educação mediúnica para conseguir atender eles sem que a gente sofra, de repente, algum sentimento ruim, alguma coisa, algum ataque, alguma obsessão. Mas a casa espírita, ela está sempre aberta para atender quem precisa, encarnados e desencarnados. Se vocês conhecem alguém que de repente está passando por isso, que precisam vir a casa, indique a gente, marque uma conversa aqui conosco, com o Marcos, que a gente atende, venham nas palestras. Mas a ideia hoje era meio que desmistificar um pouco a mediunidade para vocês, explicar os tipos, como que funciona. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido. Então, vou deixar uma mensagenzinha aqui no final. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Boa noite a todos. Muito obrigado, Luciane. Já aprendo bastante com você nas segundas-feiras e agora aqui nas palestras ainda, né? Muito legal. Então, nesse momento, nós vamos passar para um segundo momento da nossa noite, né, com o passe espírita coletivo, para o qual pedimos que todos se coloquem em posição confortável, novamente nas cadeiras, relaxamento mental e corporal, né, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, lembrando que o passe espírita é uma transmissão de energias benéficas, emanadas pelos espíritos luzeiros benfeitores dessa casa, através dos nossos médiuns trabalhadores. Então solicito também que seja baixada a intensidade das luzes do salão, que os trabalhadores da casa se posicionem de forma a fecharmos uma corrente de energia. Tá ligada a música? Não, vamos ligar. Onde é que é o meu fone? Vamos lá. Então, pedindo a proteção do nosso Mestre Jesus, de toda a espiritualidade luzeira da casa, fechamos nossos olhos, nos concentramos e ouvimos a leitura enquanto os espíritos benfeitores nos energizam, nos curam das nossas energias deletérias e fazemos a nossa oração. Senhor, antes de observar a presença do mal, rogamos ao Senhor para que nossos olhos se habituem à fixação do bem, a fim de que depois não nos converta a oração em requerimento desesperado. Antes de assinalar a frase caluniosa ou irrefletida, pedimos ao Senhor para que nossos ouvidos saibam escutar o auxílio fraterno, a fim de que depois não transformemos a prece em apelo sombrio. Antes de encaminhar na direção do poço em que se adensam as águas turvas da crueldade, imploramos ao Senhor para que nossos pés se mantenham na movimentação do trabalho digno, a fim de que depois não transfiguremos a petição em grito blasfematório. Antes de considerarmos a ofensa ao próximo, solicitemos ao Senhor que nos ilumine o coração para que saibamos exercer a caridade genuína, do entendimento e do perdão sem reservas, a fim de que depois não expressemos a rogativa por remorso e maldição. Todos fazemos preces depois que o sofrimento nos convoca à expiação regenerativa, quando o processo de nossas detecções morais já coagulou em torno do nosso espírito. O cáustico da aflição com que havemos de purificar os tecidos da própria alma. Todavia, quão raras vezes oramos antes da luta, vacinando o sentimento contra a sombra da tentação.
Saibamos louvar a bondade e a sabedoria de Deus em todos os passos da vida, rendendo graças pela flor e pelo espinho, pela facilidade e pelo obstáculo, pela alegria e pela dor, pela fartura e pela carência. Agradecendo ao céu as lições diminutas de cada instante da marcha, aprendamos a tecer com as pequeninas vitórias de cada dia o triunfo sublime que na grande angústia erguer-nos-á para a alegria soberana, capaz de levantar-nos para sempre à plena luz da imortalidade. Agradecemos então a presença de todos, deixando o convite para a palestra da próxima semana, que possam todos seguir em segurança para suas casas e até a semana que vem, que assim seja. Boa noite.